Olá, hoje nós vamos ter o nosso primeiro tema, nossa primeira aula de inovação e melhoria contínua. O nome já diz, né? Inovar sempre e continuamente, a cada dia, a cada momento, a cada situação que a gente possa identificar que precisamos nos inovar. Para que serve essa inovação e melhoria contínua? No nosso cotidiano, pode servir desde das ações dentro da nossa casa, até mesmo, né, principalmente no mercado de trabalho. O que acontece normalmente? O mundo ele está totalmente globalizado, né? Ele não tem fronteiras. Cada vez mais a tecnologia está se atualizando, se superando a cada dia. A ordem, né, agora é acompanhar as mudanças. Nós temos nosso próprio modelo que nós temos agora, né? Com essa nossa pandemia, nós tivemos o quê? Que estar nos inovando. No entanto, estamos inovando tendo o quê? Nossas aulas online. Que antigamente já esse modelo existente já tem muito tempo, né? Só que tinha muito preconceito contra isso. Só que a gente está vendo agora que as aulas online, a pessoa tendo uma disciplina adequada, né? Que uma disciplina que ele possa ter o seu horário de estudo adequado e tudo mais, ele pode ter uma compensação quanto o seu tempo, né? Que ele fica mais flexível para você. Ele tem a parte em que ele pode estudar na medida sem gastar o dinheiro de condução, sem se locomover de grandes distâncias e também estando na sua própria residência. E tudo é o que? Globalizado, tudo é interligado, né? Com o advento da internet. E a gente não tem fronteira para isso. A gente vê mesmo quando você quer visitar uma loja virtual. Você simplesmente vai lá, visita, vê o produto e compra, né? Então as mudanças elas estão sendo muito aceleradas. Antes da pandemia já estava sendo, com o advento da pandemia está sendo mais ainda. Muitos escritórios estão fechando e optando por seus funcionários estar ficando, né, trabalhando remotamente na sua residência, tá? Além de estarmos sempre antenados, né, nós temos que estar sempre abertos às constantes mudanças. Nós não podemos ter o que? Aquela rigidez, né, de sempre estar naquela mesmice de sempre. Tem que ver um panorama mais abrangente, né, e os tipos de mudanças que está acontecendo. E esses assuntos como a economia, né, ele é muito interligado agora com a sustentabilidade do planeta, porque a gente está vendo que o meio ambiente ele está pedindo socorro na realidade, devido que aos desastres naturais que está sendo feito, as mudanças climáticas também, né, e tem algumas situações que estão até fora do controle humano. Nos temas que contemplam essa disciplina de inovação e melhoria, podemos identificar, né, que os processos são os conjuntos, né, das atividades, realizadas de uma forma contínua. Não é eu me reciclei hoje, eu me formei hoje, eu tô com canudo, eu tô formada e eu esqueço de me reciclar continuamente, de estar com a minha cabeça aberta continuamente. Então, antigamente, sem o advento da internet, sem o advento da globalização, as coisas se mudavam mais lentamente. Agora, o passo das mudanças estão sendo mudadas do dia para a noite. A nossa fase temporal está sendo muito acelerada cronologicamente. Aí nós vamos falar um pouco do cenário socioeconômico, da globalização e a sustentabilidade. A maior parte, né, das pessoas, né, que estão aqui, uma grande maioria, né, iniciaram aí, né,
nos anos 80, né? Uma grande porcentagem, não digo todos, que trouxe, geralmente nos anos 80, ele trouxe uma brusca mudança de ambiente, ocasionado pelo fenômeno da globalização. Não foi tão intenso assim, né? Mas iniciou-se, né, um processo de globalização. E se a gente tirar os anos 80 para 2020 que nós estamos, as coisas se aceleraram muito. Não demorou 100 anos, 200 anos para tudo estar de uma forma diferente, né? E isso aconteceu no mundo todo. Esse movimento, tá, foi liderado pelos países de primeiro mundo, né? Os países desenvolvidos que iniciaram isso. E foi motivado principalmente pela saturação dos seus mercados e a consequente necessidade de aumentar as suas exportações nisso. Então, eles começaram a abranger. O efeito maior da globalização é a diminuição das distâncias. Nós não temos mais distâncias infinitas. A nossa distância está entre um teclado, uma máquina e o monitor que está à sua frente, que você clicando, você está em qualquer parte do mundo, né? Ele abriu fronteiras, atinge os grupos sociais, raças, países, as religiões, organizações, empresas e as pessoas. A gente vê muito, né, que nos meados antes dos anos 80, você conseguia fazer o que? Uma pesquisa para um trabalho dentro de uma biblioteca só. Hoje, ao clicar do dedo, você vê o que? Tudo, uma infinidade, uma gama, né, de coisas que você pode estar vendo através, né, só de uma tela de computador. E assim, a ordem, né, do momento é tecnologias. E as tecnologias, elas estão aplicadas o quê? Para tanto científico, quanto industrial, quanto agrícola, nós temos uma infinidade, né? Tudo isso com tecnologias e as pessoas estão tendo que se reciclar. Na agricultura, antigamente era só o agricultor ir lá, preparar o seu terreno e acabou. Hoje não, são máquinas, né, de grande proporção que a pessoa tem que saber lidar com aquela máquina também. Só que tudo devido a essa globalização, tudo tem seus pesos e medidas. Houve o quê? Uma grande tensão que modifica fortemente, tá, o clima de nossa competitividade. Competitividade tanto entre empresas, né, como também entre pessoas. As mudanças gerais que a gente tem, né, depois de 1980, na nossa própria sociedade, a gente já viu a decadência da educação de uma forma geral. O que aconteceu? As pessoas, né, depois da década de 80, ela teve um período aí que a escola, né, ela não abrangia tanto a educação. Então, as pessoas, né, teve o quê? Aprovação automática, que muitos a gente vê que não sabe nem ler, nem escrever, né, não sabe fazer uma interpretação de texto, né, que isso daí não é culpa das pessoas, são culpa dos nossos governantes, né? Na realidade, os nossos governantes, eles, né, impuseram isso para a sociedade. Como eu falei, os desenvolvimentos tecnológicos bem acelerados, diminuição dos nossos recursos naturais de exploração, né? Porque a exploração foi tão agravante que começou a diminuir os nossos recursos naturais. Nós estamos o quê? Já, né, no século 21, com medo da escassez de água. Já muitas pessoas estão sofrendo com a escassez de água. Diminuições de postos de trabalho, porque foram substituídas por máquinas, e essas pessoas que não se reciclam, não inovam continuadamente, ficam seus postos de trabalho que foram fechados, foram substituídos. A gente vê
Por exemplo, né, antigamente a gente precisava do motorista, do ônibus e o cobrador. Hoje já não é mais assim, né? Novas formas de organização, de ONGs, de rede social, né, que estão se organizando também. Novas religiões com crescimentos também bem importantes. Aberturas de espaço para as pequenas empresas, que a gente sabe o que movimenta o nosso país, o grande percentual são as pequenas empresas. Acentuação de doenças como o estresse, a depressão, a ansiedade, devido que as pessoas, né, não saberem dimensionar o seu tempo, né? É aquela competitividade, aquele medo, né, aquela ansiedade de perder o emprego, né? Depressão por às vezes não estar no satisfatório naquilo que faz, e o aumento da nossa expectativa de vida. Hoje nós temos uma expectativa de vida bem maior do que nos anos 70, 60, com o advento tecnológico da ciência. Na família, o núcleo tá complexo, com atores mudando no tempo. O que a gente fala? Atores que normalmente, antigamente a gente via pai e mãe e ponto. Hoje não. Hoje você pode ter o quê? Uma ambiguidade. 2 pais, 2 mães, uma mãe, né? Ou um pai criando um filho. Não tem aquele modelo que era das décadas passadas, né? Pai e mãe. Os números de filhos são em menores quantidades. Antes as pessoas tinham 10, 15 filhos. Hoje eles optam por 1, no máximo 2, né? Com exceção de 3. Famílias também fragmentadas, né? Por quê? Porque com o advento da independência feminina, a mulher ela não precisa mais aguentar certos casamentos que não são mais convenientes, então se separam. Grande liberdade para os filhos com influência nas decisões de compra. De uma parte isso pode ser boa, e na outra, quando você excede, como tudo na vida, quando se excede é ruim também. Individualmente, tá? Querer o tratamento individual. Quando você vai comprar alguma coisa, né? Ou quando você é atendido por alguém que fala o seu nome, você não é mais uma pessoa tal ou um número tal. Você é eu sou Elaine, eu sou individual, só existe eu, né? Então, a perda da fidelidade também, quando você vê que os serviços, com a gama de oferta de serviços lançadas no mercado, se você entra numa loja, você sempre comprou naquela loja, ao momento que você é mal atendido, você não volta mais naquela loja, você vai procurar outra loja igual ou melhor, né? Por isso da competitividade. Busca por produtos de séries limitadas, né? As pessoas cada vez estão procurando mais as coisas mais conceituais, que se identificam com ela, que seja aquele produto de série que teve fabricação de X produtos apenas. E espera pelo contato pessoal com o fornecedor, né? Quando normalmente você tem alguma empresa ou você tem algum projeto, você precisa de um contato, né? Você precisa de uma resposta rápida. Por quê? Porque o seu fornecedor te fornece e você vai fornecer para os seus clientes exigem de você e você vai exigir do seu fornecedor. Se aquela pessoa demora anos-luz para entregar uma coisa, te dá um prazo e não te entrega, você já não vai mais comprar dele também. Mudanças gerais, tá? Quer acabar com a dificuldade de identidade. O que é querer acabar com a dificuldade de identidade, né? Geralmente você ter o quê? Uma identidade, um produto teu,
que tenha o seu estilo, o seu jeito. Por quê? Porque cada vez mais o ser humano ele está procurando o seu autoconhecimento, né? Que está voltando-se o eu para dentro, e a realização pessoal de cada um. Por exemplo, basicamente, tá, no meados de 60, 50, tinha poucas pessoas que tinham formação de curso superior, cursos técnicos. Hoje, né, com o advento da globalização, de todas as exigências, já as pessoas precisam estar o quê? Tendo a realização dela, tanto que para estudos, e existe ainda muitas famílias que às vezes uma pessoa ela está tendo o quê? Daquela única família está tendo aquele curso técnico, aquele curso superior também. Preocupar-se com a ética, com a sustentabilidade, né? O que é ser ético? É fazer o certo, né? O que é você imaginar? Que, por exemplo, o que está acontecendo, né? Você ir lá, a pessoa ir lá desmatar a Amazônia. Isso não é ético. Por quê? Porque a Amazônia não é dele. A Amazônia é um bem mundial, né? Não adianta você falar, ai, não, é um bem só do Brasil. Não, é um bem mundial, é um ecossistema muito grande. Que ele exige o quê? Que queira ter o quê? Os agronegócios, né? Agropecuária, mas com sustentabilidade, sem destruir o que nós temos, que uma vez destruído, jamais vai voltar o que era, né? E a ambição desmedida das pessoas, né? Que é o capitalismo selvagem, passar um por cima do outro para ter aquele capitalismo onde realmente eu preciso a todo custo, né, viver no capitalismo naquela proporção de poder sempre estar gerando riquezas. E quer aumentar a qualidade de vida, né? Você querer viajar, você trabalha? Sim, trabalho, mas eu quero meu tempo para mim ficar com a minha família, para mim viajar, né? Se eu trabalho um pouco mais, é para mim ter a minha capacidade de gasto, né, de aumentar o meu gasto, ou comprar uma coisa que eu sonho, que eu almejo, né, buscar produtos para a sua saúde sempre física e mental, que hoje a gente está vendo muito isso, a comunicação, tá, lhe conceder para estar sempre conectado o tempo todo. Anteriormente, o que a gente não tinha essa fase de você estar conectado 24 horas, né? Você precisava falar com uma pessoa, você tinha um telefone fixo na sua casa, você falava, ainda era poucas pessoas que tinham. Você precisava falar de uma pessoa da rua, você ia até um orelhão, ia lá, ligava, discava para casa da pessoa. Hoje já não, né? A gente está conectado o tempo todo. A gente tem, né, o mundo nas nossas mãos, que é o celular, que você liga para qualquer pessoa, e hoje você nem liga mais, né? Agora você liga ou por chamada de vídeo, por WhatsApp, ou você passa uma mensagem, né? E com normalmente, né, com aquele português, né, PQ, porque, VC, você, né, e com todo um português que já não se existe, né, foram criados, né, inovados para poder facilitar aquela comunicação. Ter a capacidade também de gerar um conteúdo, né, alguma coisa que tenha importância, e não esperar sempre o quê? Por produtos ou serviços. A gente não consegue mais esperar que aquele serviço, aquele produto, ele chegue até mim. Então eu vou até a palma da minha mão e contrato um serviço ou compro um produto que eu quero. E poder o quê? Beneficiar e sancionar as empresas que a gente tem. Essas mudanças gerais, o cenário deve sempre se manter mais nos próximos anos, tá?
ele vai esmiuçar, ele vai o quê? A gente não vai ter nem daqui 10 anos. A gente imaginava até aqui 10 anos, porque a gente não imaginava passar por uma pandemia como nós estamos passando hoje. Nunca ninguém imaginou na nossa geração, tá? Passar por um problema tão grave, né? Quanto mundial, na realidade. A gente ouvia muito se falar em literaturas, mas nada como acontecendo como nós mesmos, tá? Então ele não dá mais espaço, né? Agora, hoje em dia, ele já não está dando mais espaço para aquelas organizações muito conservadoras. Elas têm que estar se inovando, elas têm que estar se reinventando sempre, tá? Continuamente, eu não digo nem o que se reinventar a cada 5, 10 anos, eu estou falando de se reinventar a cada situação hoje em dia, a cada momento, a cada ano, tá? Conclui que bons postos de trabalho, tá, estarão reservados principalmente para as pessoas, tá, que não apenas executa tarefas, porque é muito fácil quando você chega, tá, você simplesmente, a minha tarefa é essa e essa, e é isso que eu vou fazer e eu não vou fazer nada mais. Então, esses postos de trabalho para essas pessoas que simplesmente são executoras e não pensantes, vai acabar, tá? As tarefas que forem geralmente de melhor, né, padrão, vai estar direcionada a pessoas que elas sabem inovar, que elas sabem se organizar, que elas conseguem ter uma gama, né, mais aberta para visualização dos problemas da empresa, de repente sugestionar alguma coisa, né? E além do grau de inovação requerido para garantir o sucesso, né, dos modelos dos negócios, o segundo assunto a ser verificado detalhadamente vai ser a nossa sustentabilidade do planeta. E o que acontece? Você vai falar assim, mas para que eu tenho que saber tudo isso se eu vou fazer enfermagem e cuidar de pessoas? Gente, é um modo que você está trabalhando numa instituição. Se você chega, você fala, nossa, mas será se eu fazer dessa forma não traria melhor benefício eu fazendo de outra forma para o paciente? Não estou falando de técnicas. Técnicas é uma coisa, com o paciente é uma coisa fixa. Mas assim, de você de repente elaborar um modo de trabalho, mesmo você, seus colegas, que vocês faz dinamismo, né? Que melhore, né? Tudo isso que a gente fala. E normalmente, tá, gente, essa sustentabilidade que a gente fala, a gente tem muito medo do empobrecimento dos recursos naturais, da escassez deles, tá? E com a sustentabilidade, hoje as empresas falam muito em sustentabilidade, né? Que é um conceito sistêmico, que é um conceito geral, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais para a sociedade humana, tá? Sem sustentabilidade não há planeta. Então, para ser sustentável, tem que ser um produto economicamente viável, quer dizer, que caiba no meu bolso, né? Se eu tenho um produto de R$1.000 e um produto de R$20, que de repente eu pago a marca, né? Mas o de 20 ele faz parecidamente aquilo que de repente o de 1.000 faz, qual que eu vou comprar, né? Ecologicamente correto, que eu não preciso de repente, né, poluir um rio inteiro, que eu não preciso poluir uma nascente, que eu não preciso destruir árvores para me conseguir aquele produto, que ele seja ecologicamente correto e socialmente justo, que desde as pessoas, né, com mais poder aquisitivo até as pessoas com menos poder aquisitivo possa comprar também.
tá? E culturalmente aceito. O que que é? A nossa cultura, né? A cultura de cada país é diferente. De repente, o que é aceito aqui no Brasil não é aceito no Oriente Médio. Por exemplo, se eu for vender um biquíni no Oriente Médio, eu não vou conseguir vender esse biquíni no Oriente Médio. Mas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em todo o litoral brasileiro, eu vou conseguir. Aí nós vemos o que com a competitividade. A competitividade, tá? Existe o que, né? Desde a competitividade entre as empresas até entre as pessoas também. Só que a competitividade tem que ser uma competitividade limpa, honesta, tem que ser uma coisa por merecimento, né? Primeira coisa, posicionamento, que é a diferenciação que a gente diz de competitividade, é um dos requisitos, que é exercer atividade diferente dos concorrentes, a mesma atividade, mas diferente. Por exemplo, eu vendo, um exemplo, eu vendo lá um produto, né, que eu fabrico, que minha empresa fabrica, mas de repente para aquela pessoa que tem uma compra maior, tem uma fidelidade maior, eu vou lá e dou um brinde para ele, né? Ou se não, de repente no aniversário dele eu mando um cartão, né? São o quê? Uma atividade, todo mundo vai fazer aquela mesma atividade, mas as outras empresas não mandam um cartão para ele no aniversário. A minha empresa, mando um cartão lembrando que ele existe, né? A eficácia, tá? Entregar os produtos, os serviços, né, dentro das ordens e as suas especificações. Quer dizer, todo mundo que compra alguma coisa, se você compra um celular, você espera que esse celular chegue na sua casa daquele modelo, daquele jeito que você comprou e com prazo que eles determinaram. Chegou no dia 10, chegou no dia 10. Pronto, não te diz nada. Por quê? Porque essa eficácia, né? Você já esperava por isso. O mínimo que você esperava é que a empresa te fornecesse isso. Mas quando uma empresa tem uma eficiência, que, por exemplo, você comprou aquele celular, todos os concorrentes entregam na data que eles estipulam, mas você conseguiu, de repente, adiantar a sua entrega em 5 dias, em 2 dias, em 1 dia sequer. Opa, nossa, aquela empresa, ela entrega antes do prazo. Pode ser 1 dia, às vezes a pessoa fala muito antes. 1 dia para ele é muito antes, já superou a ansiedade dele querer ver o produto que ele comprou. Então, isso é eficiência. Eficiência, nós teremos que sempre estar desenvolvendo essa eficiência, sempre procurando fazer o melhor, superar a eficácia. Então, eficácia e eficiência são diferentes. E efetividade, tá? É comprovar melhor as mesmas atividades que os concorrentes realizam. Quer dizer, eu estou comprovando, né, que o meu produto que eu estou vendendo, por exemplo, vou trabalhar com roupas, um exemplo, né? E, por exemplo, aquele meu material realmente é um material de qualidade, não é um material que eu vou lavar e vai ficar todo torto. Então, e os outros, né, os concorrentes, ele vai, ou se não, de repente que o tecido é térmico, que o tecido é isso, que o tecido é aquilo, sempre uma efetividade maior. Aí nós vamos falar um pouco de trabalho em grupo e trabalho em equipe, né? Que as pessoas, hoje em dia a gente tem que saber trabalhar em conjunto, gente. E nem em vida, né? O ser humano, ele precisa do contato interpessoal. Qual que é as diferenças de trabalhar em grupo ou em equipe? Né? Geralmente, o conjunto de pessoas com objetivos comuns que se reúne por afinidade, né? O respeito, os benefícios psicológicos que os membros encontram em geral produzem resultados aceitáveis ou bom para cada um deles.
Quer dizer, eu estou trabalhando em grupo porque eu encontro o quê? É uma afinidade, eu gosto daquela pessoa e tudo, a gente pensa do mesmo jeito, então a gente trabalha em grupo, tá? E o trabalho em grupo pressupõe-se decisões em consenso, que é atingir um ponto em que todos ou pelo menos a maioria concordem. Tem que concordar para isso, né? Agora, o trabalho de equipe não. Nós temos que trabalhar em equipe. O que é o trabalho de equipe? Como funciona? Um por todos e todos por um. Quer dizer, aquele trabalho depende de um conjunto de pessoas que tem o mesmo objetivo, a mesma direção, tá? Então, sempre um está ajudando o outro. Sempre, se aquilo ficar ruim, vai ser o quê? Ruim para todos. Se aquilo for bom, vai ser bom para todos. Né? Se um se orgulhar, todos vão se orgulhar. Se um se decepcionar, todos vão se decepcionar. Equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, atuando no cumprimento de metas comuns específicas. Por exemplo, a gente tem o quê? É um piloto de Fórmula 1, ele tem lá, ele para trocar os pneus. Se um daquelas pessoas que tiver para trocar o pneu, deixa o pneu cair, rolar, sair andando ou pega o pneu errado, já não está mais trabalhando para o bem comum da equipe para vencer a prova. E a formação de uma equipe deve considerar o quê? Sempre o quê? As competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e o alcance das metas. Não adianta você querer colocar, tá? Uma pessoa que ela é, por exemplo, um administrador de indústria para um administrador hospitalar. São duas vértices diferentes. Não adianta você querer, de repente, a pessoa, ela não tem uma competência. Por exemplo, aí a gente fala assim, qual é a competência do técnico, do auxiliar, do enfermeiro? É o conhecimento científico. É o conhecimento científico de cada um. Por isso que vai galgando andar por andar, são os conhecimentos científicos. Por que o técnico ele vai ficar no setor fechado de maior complexidade, o auxiliar no setor de menor complexidade? Porque o técnico ele teve uma bagagem maior para estar naquele setor, ele teve disciplinas que o auxiliar não teve, né? Uma experiência bem assim no nosso cotidiano. Aí nós vamos ver um pouco de objetivos estratégicos, né? Qual que é a missão, né? Quando a gente entra lá, né, nas empresas, nos hospitais, nas instituições, o que é missão, né? A missão é atender o meu cliente com maior... Com as melhores estratégias para que ele se sinta, né, satisfeito, tal. A visão é o quê? É que eu tenha sustentabilidade com o planeta, papapá. Os valores é tratar o indivíduo como se fosse um só, né? Um exemplo assim, toda empresa tem missão, visão e valores. E para isso tem uma estratégia, aonde que a empresa, aonde você como pessoa tem que chegar. Nós temos também missão, visão e valores também, como seres humanos. E aonde nós queremos chegar? Aonde vocês querem chegar agora? Vocês estão assistindo essa aula porque vocês querem chegar ao quê? A um técnico de enfermagem, né? Vocês querem se formar tal data, tal dia. Querem pegar o seu porém e procurar, de repente, se já estiver numa instituição, galgar novos, né, caminhos. E para isso vocês tiveram diretrizes, objetivos estratégicos, vocês desenvolveram metas, planos de ação. O que vem ser a tudo isso? Diretrizes, objetivo de estratégias, métodos e plano de ação. Aqui no exemplo, né? Por exemplo, uma diretriz. Vocês estão fazendo aí o curso técnico, mas você quer, de repente, terminar o seu curso técnico e fazer uma faculdade, é uma diretriz.
Você está dirigindo seus objetivos, né, para algum lugar. Você não quer simplesmente pegar, terminar o seu técnico e pronto, eu não vou fazer mais nenhum curso, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu vou ficar nessa mesmice, acabou. Não faço mais nada. Porque lembre-se, inovar sempre. Então, sua diretriz, fazer uma faculdade. Esse é um exemplo. Eu podia ir lá, fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem, né? O meu objetivo estratégico, quero fazer uma faculdade na minha área de enfermagem. Estou satisfeita do que eu escolhi na minha vida, não quero mudar. Ou de repente, não é isso que eu quero fazer uma faculdade de administração, uma faculdade de direito, não sei. Né? De repente você não está satisfeito. Ou se fosse uma viagem, o meu objetivo era o quê? Ir para o Nordeste, que é o meu objetivo. É o meu objetivo de fazer a minha faculdade, a minha meta. Eu vou fazer isso quando, né? Data, né? Vou fazer o quê? Vou entrar na minha faculdade em janeiro de 2022 é minha meta, porque eu termino o meu curso técnico esse ano. 2021 eu vou estar com outro emprego ganhando melhor, que eu já vou poder pagar uma faculdade. Tá? Como que eu vou fazer esse plano de ação? Como que eu vou chegar nesse meu objetivo, nessa minha meta, nessa minha diretriz? Eu vou ter que fazer um plano de ação, que é primeiro o quê? Mudar de emprego, porque o que eu ganho não vai dar para pagar. Procurar numa área que eu estou me formando agora como técnico de enfermagem. Para quê? Para aumentar a minha renda, porque meu plano de ação, se eu mudo pro técnico, eu vou aumentar a minha renda. E também vou ter que economizar com os produtos aí desnecessários, que sou consumista compulsiva, então eu tenho que parar de comprar tanta besteira. Aí nós vamos ter os objetivos operacionais, gente. O que a gente chama de objetivos operacionais, né? Quando você contrata uma empresa ou quando você contrata uns serviços, por exemplo, né? Quando você trabalha numa empresa de home care, né? Se uma pessoa ela vai contratar aquela empresa de home care que você fundou a sua empresa de home care, você normalmente quer o quê? Primeiro, que o custo, né, seja pelo menos baixo ou na margem do mercado, né, que tenha uma confiabilidade na sua empresa, que você tenha flexibilidade para ter o quê? Outros profissionais que de repente com aquele que não se adequa ao seu momento, ou você vai pedir um outro profissional com uma grande qualidade, tá? Sempre a mais do que você precisaria e uma velocidade que hoje você contrata o serviço e hoje de repente está lá a pessoa na sua casa trabalhando. E tudo isso, custo, confiabilidade, flexibilidade, qualidade e velocidade, estão se interligando, um depende do outro. Se quebra um ramo disso daí, você já não tem mais, né, todo aquele processo, né, de uma boa aceitabilidade. Aí vocês vão ter o quê? Os indicadores de desempenho. Primeiro, as diretrizes, como a gente viu, eu vou ter o quê? Qual que vai ser a minha diretriz? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo estratégico e a minha meta? Né? Posso ter 1, 2, 3 objetivos, 4, 5, 10? Posso. Só que você vai ter que ter muitas metas e muitos planos de ações, né? Então, você pode ter o que você quiser. Sua diretriz, você pode ter assim, uma diretriz que você quer chegar você quer fazer uma faculdade, o objetivo estratégico, né? Ou eu vou fazer uma faculdade de enfermagem, eu vou fazer uma faculdade de direito, eu vou fazer uma faculdade de, sei lá, engenharia, coisa que não tem nada a ver uma com a outra, mas vamos supor, e quais são minhas metas, o que eu vou precisar fazer para isso, e os meus planos de ação, né? E de tendência de um resultado, que é a tendência ao resultado normalmente, né? O que é o que eu estou pretendendo e qual vai ser o meu resultado. E para isso também, gente, tem o quê?
os processos, né? Quando eu trabalho com processos normalmente, vocês vão ver trabalhando muito com processos no hospital, né? Quando tem aquele processo que quando o médico passa para fazer uma prescrição médica, tudo, né? Qual que é o processo daquela prescrição médica? O médico passa até as 10 horas da manhã, por exemplo. Aí depois o médico passar aquela prescrição, se ela for digital, já vai lá pelo computador, pelo sistema mesmo para a farmácia. Lá na farmácia vai separar os insumos, todos os medicamentos, e depois vai ser transferido até por 24 horas para a unidade. Esse é um processo, tá? Então a gente pode ter processo para tudo, só que o processo geralmente, tá? Eles são em várias etapas. Primeiramente, quando a gente diz indicador, né? Quando a gente fala, olha, o indicador é um dado quantitativo que resulta geralmente em dinheiro, faturamento, né? Que geralmente quando eu falo assim, eu quero um indicador. O indicador, por exemplo, esse ano eu ganho R$1.000. O ano que vem eu pretendo fazer isso de metas, né? Por exemplo, trocar esse produto por esse produto novo para mim poder ter o quê? Um faturamento de R$1.000 a mais, ou 20% a mais, ou 100% a mais, né? Que é o meu monetário, meu dinheiro. E meta, normalmente, tá? É o que a gente vai ter. Meta é o percentual, né? Que é em porcentagem. Eu quero daqui 2 meses ter um faturamento de 10% no que eu faço. Eu quero arrumar um emprego ganhando 20%, 30% a mais, tá? E os índices são resultados numéricos e metas são os valores planejados, tá bom? Que é o valor, né, em espécie. Aí nós temos uma tolerância. O que vem ser a tolerância, gente? É um percentual de desvio. Nada segue numa reta, numa coisa que eu estou prevendo, eu estou querendo. Eu vou ver se eu vou conseguir, né? Porque eu tenho aquelas metas, então eu vou ter aquelas metas para quê? Para representar um estado, tá, de gravidade. Se é um indicador, pode indicar valor baixo da faixa de tolerância ou, né, extremamente crítico. Por exemplo, se eu tenho uma meta, eu estou fazendo essas metas, de repente ela não funcionar, eu tenho que ter um plano B, um plano C, para poder conseguir reverter a causa. Eu não posso ter aquela lá e estou vendo que está entrando no vermelho, na minha tolerância está sendo desesperador e eu não tenho mais nada que fazer. Então, a gente sempre vai o quê? Pela tolerância. Quando já está no verde, né? É festejo, né? A minha meta tá funcionando, tá tudo funcionando redondinho, tá tudo legal. Todas aquelas metas que eu impus tá dando certinho. Ou, de repente, eu implementei todos aqueles meus processos, mas está no amarelo. Bom, estou preocupada. Posso observar mais um pouco ou eu já vou passar para meu outro plano, né? Ou vou analisar qual que é a parte que eu estou errando realmente. Porque, de repente, antes de eu passar por um outro plano, eu tenho que ver qual etapa que está tendo falhas, problemas, né? De repente, eu tenho lá... a empresa ela contrata você para você vender, a sua meta de repente é vender lá R$3.000, R$3.000 por dia com salário fixo, mas de repente você está lá meio de não tem uma venda adequada, não tem um traquejo adequado, você está vendendo um. Então, aonde que está o problema? Peraí, está nesse fulano, ele que está
que tá falhando, né? Então vamos ver, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. E no vermelho, gente, é desespero total, socorro, vamos realmente ver o que tá acontecendo porque tá grave. Aqui, gente, eu deixei esse vídeo para vocês, né? Para vocês também estarem vendo, né? Uma representação bem que a gente está usando, que vocês veem muito hoje, né? Nas propagandas tudo, né? Que o que é inovação é aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa inovadora, aquela pessoa digna que tem a visão, né? De tudo. E aqui essa atividade para vocês fazerem no fórum, né? Que é planejar a sua, faça no fórum planejamento para a sua vida contendo, né? Um objetivo estratégico, uma meta e um plano de ação. Não sei o que vocês pretendem fazer na sua vida, né? De repente, sei lá, terminar aí o técnico, fazer isso, fazer aquilo, mudar de profissão, não sei, fazer uma faculdade, fazer uma especialização, mudar de emprego, mudar de casa, não sei. Então, vocês vão estar fazendo isso daqui para vocês estarem colocando no fórum. O que eu vou dizer para vocês, nessa disciplina a gente não vai ter avaliações, a gente vai ter essas atividades, tá, para ser colocadas no fórum, ok? Obrigado pela participação de todos, até a próxima.